Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu fiquei um bom tempo sem gravar aqui. Quem acompanha os vídeos e assistiu o último vídeo que eu coloquei, vai entender um pouquinho desse período que eu precisei de uma integração. Durante esse período que eu estava integrando, né, aquela experiência que eu relatei aqui no canal, eu acabei recebendo outras instruções também dos meus guias, e aí, além da integração, eu tive que fazer alguns movimentos aqui na minha vida pessoal, que depois eu venho contar para vocês à medida que as coisas forem se concretizando. Esse vídeo de hoje é mais ou menos uma continuação do último vídeo. Eu queria falar hoje um pouco sobre esse processo de rendição. Tenho entendido que essa rendição ela tem algumas etapas, né? Eu fiz um vídeo bem no inicinho aqui, quando eu comecei com esse assunto de chamas gêmeas, eu fiz um vídeo sobre a rendição, entendendo que a caminhada de chamas gêmeas é uma caminhada que influencia toda a nossa vida, né? Tanto profissional, material, financeiro, pessoal, relações de amizade, não só a relação romântica entre os gêmeos, né? E eu vim aqui e relatei naquele primeiro vídeo sobre o meu processo de rendição, que estava muito conectado também com a minha vida profissional, com o que eu queria agora no momento, com as lutas que eu estava travando, né? E que quando eu resolvi integrar e resolvi me render mesmo para a vontade divina, as coisas começaram a fluir. E tudo foi fluindo até que chegou naquele ponto que é do último vídeo, onde eu conto a minha experiência numa cerimônia aqui, né, com a ativação da Kundalini e a experiência que eu tive, né, espiritual, de integração, de fusão com o meu gêmeo. Então, depois dessa experiência, eu passei uns dias, assim, bem confusa ainda, um pouco perdida no espaço-tempo, uma energia muito misturada com a dele ainda, então tinha hora que eu sentia até um certo estranhamento do meu próprio corpo, né, eu fui precisando integrar e eu passei uns dias também precisando de fazer um aterramento mais profundo, assim. Então, fui para a natureza, eu moro num sítio, né, mas comecei a praticar mesmo a coisa de pisar na terra, né, de estender uma canga ali, passar algumas horas, que a gente acaba no dia a dia, na correria, não fazendo isso, apesar de eu ter aqui, né, à minha disposição, sou privilegiada por estar no meio da natureza, mas eu precisei tomar isso como um dever de casa mesmo, para fazer esse processo de aterramento, né. E aí, aos poucos, a energia foi se normalizando, eu fui integrando aquilo que era novo, fui me despindo daquilo que não precisava mais. Enfim, eu comecei a perceber que na matéria a coisa começou a movimentar, sabe. Eu tive algumas movimentações na minha dinâmica, eu percebi que aquela minha experiência reverberou no campo dele de alguma forma. Então, eu comecei a receber algumas mensagens, assim, bonitinhas, até meio românticas, eh, mas eu ainda esperando que ele fizesse um movimento ainda maior. Então, assim, eu também não ignorava, mas também, eh, né, às vezes mandava um coração ali e a coisa continuou acontecendo. E aí, quando eu falo de uma segunda rendição, é nesse aspecto, sabe, porque eu entendo que eu já havia me rendido para o processo, né, que engloba todas as áreas da nossa vida, então, eu já tinha me rendido, assim, na questão profissional, na questão material, tudo, né, que está relacionado à minha vida aqui, nessa encarnação, eu já tinha entendido, eu até fiz o vídeo falando sobre isso, né. E aí agora eu percebo que vem uma segunda rendição. Por quê? Eh, eu fiz até uma consulta com uma terapeuta de chamas gêmeas para poder me ajudar um pouco a clarear, né, o que eu estava acessando, o que eu estava sentindo. E aí o que que eu entendi? Eu vou tentar explicar usando como base, a minha vivência, tá? Eh, eu Algumas pessoas falam muito sobre o perdão na dinâmica de chamas gêmeas. Você tem que liberar o perdão, você tem que perdoar o gêmeo e tal. E eu, no meu caso, eu não entendo exatamente como um perdão, porque eu não sinto que eu tinha uma mágoa dele, né, dos processos que a gente passou, dos espelhamentos, das dores profundas que ele acabou ativando em mim, com alguns comportamentos, com algumas falas. Eu não tinha mágoa disso.
Porém, as feridas já ainda estavam abertas. Então, assim, se alguém falasse para mim, você tem que perdoar ele, para mim não fazia sentido, porque eu não tinha o que perdoar, eu não espero que ele venha me pedir perdão, eu não tenho que perdoar nada. Mas, ao mesmo tempo, ainda ficava aquele medo, sabe? Então, o que que eu percebi? Que a partir daquele ponto que o campo dele foi acionado e que ele começou a fazer um movimento de voltar, eu comecei a travar porque ele não estava voltando do jeito que eu imaginava. Então, não sei se faz sentido para vocês, é como se fosse assim, várias vezes em que eu achei que ele estava voltando, eu ainda estava muito adormecida, achava que estava curada, mas não estava, mas assim, durante essa dinâmica, que a minha dinâmica já tem muitos anos, tiveram momentos de aproximação. Nesses momentos de aproximação, eu acreditei assim, agora vai, agora a gente vai voltar, a gente vai ficar junto e tal, e eu fui com tudo. E quando eu fui com tudo, eu quebrei a cara. Né, aconteceram coisas, às vezes ele falava uma coisa, às vezes ele me bloqueava, às vezes ele começava a namorar outra pessoa, e aí eu recuava e sofria muito, né, e aí o que que aconteceu? Eu fiquei nesse padrão, então já tem um tempo que a gente está em contato, né, que a gente conversa, que a gente tem acesso um ao outro sempre que a gente quer, né, falar um com o outro, esse acesso está livre, mas eu percebi, fazendo essa análise, depois que eu fiz essa consulta com essa terapeuta também, eu percebi que da minha parte existia uma certa ansiedade, é como se ele me procurava às vezes, puxava um assunto, eu respondia assim, o essencial. Aí ele rendia a conversa, eu continuava respondendo o essencial e aquilo já ia me dando um incômodo assim de querer que aquela conversa acabasse logo, porque eu não queria ficar forçando, porque eu sempre fui aquela pessoa que ficava tentando fazer o assunto render, para o assunto não acabar, sabe? Não sei se vocês entendem, se algum de vocês aí tem essa atitude, assim, de às vezes não querer que o assunto acabe, porque é tão gostoso conversar com o gêmeo que a gente vai e pega um gancho e coloca outra pergunta, outra coisa ali, para a conversa continuar. Eu sempre fui essa pessoa, e mesmo nesse comportamento eu também tomei umas rachadas aí, uns cortes, né, da parte dele. Então, quando a gente começava a conversar, eu percebi que eu ficava tensa. Tipo, não querendo repetir esse padrão de ficar tentando puxar a energia dele. Então eu acabava, às vezes, até meio que bloqueando, eu não rendia muito assunto, sabe? O assunto ficava por conta dele. Eu respondia, aí ele falava outra coisa, eu respondia e acabava. Eu não ficava tentando render. Né? E com esse movimento que ele começou a fazer depois do meu despertar de Kundalini, que eu relatei no último vídeo, vieram algumas mensagens até bonitinhas, né? Uma mensagem assim meio romântica, mas era uma coisa meio sutil. Parece que ele não tinha coragem ainda de falar tudo, sabe? Então ele mandava uma coisa assim meio bonitinha e dando a entender que ele estava aberto, né, para mim, dizendo inclusive que ia abrir o coração dele para mim e tal. E eu na minha cegueira, na minha resistência, eu olhava aquilo e achava que ele estava fazendo uma brincadeirinha, entre aspas, que ele não estava falando sério. No máximo que eu fazia era curtir ali com um coraçãozinho a mensagem dele e não responder. E aí, nessa consulta que eu fiz com essa terapeuta de chamas gêmeas, né, como ela acessa ali uma terapia meio que uma terapia multidimensional, ficou claro que era eu que estava bloqueando. Não porque eu tinha mágoa dele, mas porque a ferida ainda estava aberta. Então, a gente conversando, eu percebi assim que na minha cabeça foram tantos cortes que eu tomei ao longo dessa jornada que eu fiquei esperando assim. A gente só vai se unir no dia que ele realmente rasgar as vestes, que ele aparecer na minha porta com um buquê de flores, chocolate, falando que me ama, que quer ficar comigo. E nem sempre é assim, sabe, gente? Então eu achei legal vir trazer isso para vocês, porque nem sempre é assim, porque a gente já está desperta há muito tempo, já está nesse processo há muito tempo, mas eles não. Então quando começa a despertar, às vezes nem tanto para a espiritualidade, nem tanto para esse termo chama gêmea, mas começa a despertar para o sentimento. Começa a perceber que aquele sentimento que ele achou que ia passar, não passou. Só que às vezes, como é o caso do meu gêmeo, ele não sabe lidar com sentimentos, ele não sabe expressar esse sentimento, então ele vai fazer o melhor que ele pode, e às vezes o melhor que ele pode passa muito longe daquele melhor que a gente idealizou, né, então ele aparecer na minha porta com um buquê de flores, chocolate, fazer 1 milhão de declarações, é uma coisa que me deixaria muito segura para eu poder mergulhar de cabeça, mas ele mandar uma indireta, ou ele falar que vai abrir o coração, para mim ainda não era suficiente. Eu entendia que era uma brincadeirinha.
Então eu comecei a travar e isso começou a machucar ele. Quando ele mandava uma coisa assim, que para mim não era nada, para ele era muita coisa, sabe? Foi um esforço gigante para ele ter coragem de mandar aquela mensagem. E eu simplesmente curti com um coraçãozinho lá e não respondi, não falei nada, não retribuí, né, o afeto que ele estava demonstrando, porque na verdade eu não consegui nem enxergar. Eu estava tão armada, né? Eu estava com uma armadura tão grande ali, de querendo me proteger daquela dor, que eu não consegui nem enxergar o movimento que ele estava fazendo. Aí quando eu enxerguei, eu falei, meu Deus, eu fiquei super culpada, é, e comecei a me policiar, assim, né, e fazer um exercício consciente de me abrir. É você se abrir para dar a cara a tapa de novo. É você se abrir para acreditar outra vez, correndo o risco de quebrar a cara mais uma vez, que foi o que aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes eu acreditei, várias vezes eu fui com tudo assim super feliz e chegou lá não era nada daquilo e eu voltei para trás machucada. Então eu percebi que agora a gente está num ponto que ele está tentando, né, ainda com esse jeito assim, ainda com dificuldade, e eu não estou mais fechada. Eu consegui fazer esse movimento de me abrir para ele do jeito que ele está. Não esperando que ele venha pronto, que ele venha curado, que ele venha fazendo declarações. É entendendo que o processo dele às vezes vai ser mais lento que o meu e que às vezes o despertar dele vai acontecer já junto comigo. Porque também as nossas crenças a respeito disso definem muito a nossa jornada, né? Então, o que eu acredito que é necessário para que a gente fique junto? E se eu colocar um monte de coisa que é necessária, talvez esse ficar junto vai ser inatingível. Então, eu tenho percebido essa questão das crenças, tenho trabalhado muito na magia aqui, as minhas crenças, para desconstruir qualquer tipo de crença e de condição que eu coloque para que essa união aconteça, porque se o amor é incondicional, ele é incondicional e a união também. Não depende de condições, né? A gente vai colocando tantas condições que a gente vai bloqueando essa jornada de união. Então, é, eu fui fazendo esse trabalho de crença, de entender que eu não preciso estar totalmente curada e ele também não, que ele vai vir e vai fazer a declaração de amor do jeito que ele dá conta, é o melhor que ele conseguiu naquele momento, e que eu posso ir de cabeça e que, né, se eu quebrar a cara, tudo bem, porque eu já não vai doer tanto mais, eu já estou em outro lugar, eu já estou em outro momento. Então, quando eu comecei a fazer esse movimento, que aí é o que eu chamo de uma segunda rendição, que é se render para dar a cara a tapa mesmo, é se render para passar por tudo de novo, se for necessário. E, na verdade, nem vai ser, porque a gente não é mais a mesma pessoa que começou lá atrás, né? Mas quando eu fiz esse movimento de rendição, de entender o que estava acontecendo, de entender a minha cegueira e a minha própria resistência, e eu me abri, tudo começou a fluir, gente. Parece mágica. Tudo começou a fluir. Assim, até dinheiro na rua eu tô achando, sabe? Eu comecei a ficar mais próspera. As coisas começaram a dar certo de formas inimagináveis, porque eu já estava rendida para Deus, né? Para o universo, colocar no meu caminho o que quer que fosse. Mas parece que essa rendição e essa abertura para o gêmeo, ela abre mais, sabe? Ela abre de uma forma que às vezes eu nem estou imaginando uma coisa, eu de repente acordei de manhã com um desejo de algo e no decorrer do dia alguma coisa começou a dar errado e eu falei, não, se tá dando errado tem um motivo e eu deixei fluir e no final o dar errado, entre aspas, era para me levar exatamente para realizar aquele desejo que eu tive de manhã. Então começaram a acontecer essas coisas, sabe? Eu falei do dinheiro na rua e é verdade, assim, achando nota de 100 na rua, sabe? Coisas impressionantes, impressionantes. O movimento da dinâmica continua dessa forma, mas agora quando chega uma mensagem dele, eu já consigo não ter esse olhar de crítica, de achar que ele está brincando, de achar qualquer coisa. Eu leio e entendo aquilo que está sendo dito ali, sem colocar nenhum tipo de outra interpretação, sem colocar nenhum tipo de barreira, e eu respondo aquilo, né, do meu coração. Então a coisa está acontecendo. Tem hora que eu sinto que ele dá uma recuada, eu sinto que essa recuada é porque ele está com aquele frio na barriga, sabe? Que ele entendeu o que ele precisa fazer, mas ele ainda não sabe como fazer, então eu estou tendo muita paciência, não estou trabalhando, né? Não posso falar que eu não estou tendo ansiedade, eu estou trabalhando a minha ansiedade, a minha expectativa,
Então, para trabalhar minha ansiedade, minha expectativa, eu tô enchendo o meu dia de coisas para fazer, de coisas agradáveis, eu tô sempre com as pessoas que eu gosto, com minhas amigas, com minhas filhas, com a minha família, tô tendo muitos programas e muitos eventos, então a minha agenda tá cheia de coisas, e isso também me permite não ficar tão desesperada olhando o celular toda hora, e isso me ajuda a ficar no momento presente. E agora com essa consciência e achando incrível, incrível como as coisas estão acontecendo depois que eu me rendi pela segunda vez e dessa vez para o gêmeo. Porque quem está numa dinâmica de chama gêmeas, como eu falo aqui várias vezes, essa dinâmica influencia na vida inteira. Então, quando você se rende para o gêmeo dessa forma que eu tentei explicar aqui para vocês, e eu espero que vocês tenham entendido, é, tudo se abre. É uma coisa impressionante. E eu achei importante vir falar isso para vocês, porque essa é a minha experiência, né? Tem pessoas que têm experiências totalmente diferentes, que nunca encontraram o gêmeo pessoalmente, que o gêmeo está distante e outras coisas, mas eu acho que talvez vocês consigam adaptar aí essa coisa da rendição, né? E essa coisa da união, das crenças limitantes. Então, eu acho que nesse vídeo eu consegui colocar algumas coisinhas. É, que podem ser aplicadas para qualquer dinâmica. Mais para frente, eu venho fazer um vídeo específico sobre essas crenças, né, para a gente poder trabalhar, e estou pensando também em trazer também uns decretos de magia para ajudar vocês a irem limpando essas crenças e limpando essas feridas, curando essa parte que atrasa a união de vocês, tá bom? Obrigada, por hoje é só.